A perda de um elemento dental pode impactar muito a sua saúde como um todo. Você sabia? É muito importante que você reponha um dente perdido e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Toda vez que perde-se um elemento dental, é importante saber que esse dente precisa sim ser substituído. Ele precisa ser colocado um implante no local ou uma prótese. E esse vídeo tem a função de explicar para o paciente o porquê, a importância disso. Comumente, na nossa rotina clínica, os pacientes falam: mas não é mais fácil só arrancar esse dente? Não dá para arrancar esse dente, já que está dando problema? Veja, em alguns casos, nós realmente precisamos extrair os dentes. Quais são os casos em que nós não conseguimos salvar os dentes? Casos de cáries muito profundas, que já estejam lá na raiz do dente, não tem como salvar. Casos de periodontite muito avançada, ou seja, muito tártaro em volta desse dente, que vai causando uma perda óssea muito grande e esse elemento começa a ficar com mobilidade, ele perde a sustentação óssea, também não conseguimos salvar, infelizmente. Casos de fratura de raiz ou trinca na raiz, também infelizmente não temos nenhuma técnica ainda que seja possível salvar esse elemento. Quando chega nesse caso, temos que fazer a remoção. Só que quando você remove um dente, é importante entender que você está removendo um órgão. Exatamente, cada dente da cavidade bucal é um órgão. Então, se você perdeu um deles, é necessário que você entenda a importância de cada um deles. E todos eles são importantes, por isso você não pode só ficar removendo dentes e não substituí-los. É a mesma coisa que os dedos da mão. Tem 10 dedos, então dá para tirar um que não vai fazer falta? Olha, é só machucar um dedinho do pé que você sabe a importância de ter todos os dedos. E a mesma coisa funciona com os dentes. Toda vez que você perder um elemento, você vai estar sobrecarregando os demais, porque os outros vão estar assumindo aquela função de mastigação que o dente perdido não faz mais. E isso começa a sobrecarregar o sistema. Eu gosto de falar para meus pacientes que a cavidade bucal, os dentes, ele é um sistema, é uma engrenagem e precisa estar tudo encaixado, tudo funcionando da forma adequada para que a gente não tenha problemas. Imagine que se você estivesse vendo uma engrenagem e se você tivesse algum dente torto ou algum dente faltando nessa engrenagem, essa engrenagem vai começar a enroscar, ela vai começar a entortar os outros dentes e vai começar a falhar todo o sistema que depende da engrenagem. A mesma coisa funciona com os dentes. Então, por exemplo, se você perder um dente da frente, você vai querer repor, porque esse dente, ele é muito estético. É um dente que toda vez que você fala com alguém ou que você sorri, vai estar ali aquela falta daquele dente atrapalhando a estética do seu sorriso. Então, as pessoas costumam dar mais importância para os dentes da frente. Porém, os dentes posteriores, eles têm uma função muito importante mastigatória. Os molares são dentes grandes, com 3 raízes. Por quê? Porque eles aguentam bastante pressão. Eles que vão moer os alimentos. Então, se você perde um molar, imagina o tanto da força mastigatória que você está perdendo, que você já prejudicou o sistema. Aí, quem que vai começar a fazer aquela força? O pré-molar. O pré-molar tem força? Tem. Ele tem 2 raízes, ele também é um dente com uma mesa oclusal considerável para a gente poder fazer moer os alimentos, porém não é tão forte quanto um molar. Então o pré-molar vai começar a ficar sobrecarregado. E além de você sobrecarregar os outros dentes, a gente tem que entender que os dentes se movimentam. Eles não são estáticos e parados e eles não vão ficar no mesmo lugar para sempre. Os dentes, eles ficam se movimentando. Então, nesse caso aqui, que eu separei até a radiografia para vocês, veja que houve a perda dos dentes primeiro molar inferior. E se esse dente não é substituído, não é colocado nada no lugar, e aqui esse nada pode ser uma ponte móvel,
pode ser uma ponte fixa, adesiva nesses dentes, ou, de preferência, um implante. O implante vai fazer aqui o papel de raiz do dente e em cima do implante colocamos uma coroa. Mas a substituição desse elemento, seja qual for a sua escolha, de qual prótese, de qual tipo de dente você quer substituir, o importante é colocar algo nesse local que vai fazer o papel mastigatório novamente e vai principalmente manter esses espaços sem deixar que esse dente faça isso aqui, ó. Percebe que esse dente inclinou? Nós chamamos isso de mesialização. Esse dente ele mesializou pela falta desse dente. Ah, mas mesmo assim tem espaço, dá para colocar um dente aqui? Dá, mas aí vai ficar esse espaço vazio aqui, porque o dente está deitado, você coloca um dente reto e o dente deitado vai formar um triângulo nessa região em que vai ficar acumulando alimento. E aí você faz um implante e o paciente começa a reclamar e fica entrando muita comida embaixo desse implante, toda vez eu tenho que ficar passando fio dental. Não é pelo implante, é pela posição do dente vizinho, que inclinou porque ficou muito tempo sem repor esse dente. Idealmente, antes de colocar os implantes, esses dentes devem ser colocados na posição ideal. A gente tem que abrir o espaço necessário, desinclinar os dentes. É muito comum que quando tem a perda desse dente, o dente de cima começa a descer. A gente chama isso de extrusão. Toda vez que perde um dente inferior, por exemplo, o superior ele começa a descer, porque ele está procurando alguém para morder. Ele está procurando um antagonista. E quando não tem um antagonista, ele não para esse processo de ficar extruindo. Então, quando fica muitos anos sem ter o dente, esse dente vai girar para trás, esse também vai girar para frente. Os de cima vai descer, vai começar a dar um colapso nesse sistema devido à falta de um único elemento. E aí, quando você decidir colocar esse dente perdido, não vai ser possível, porque esse de cima desceu tanto que agora não tem espaço para esse dente. Então, primeiro tem que fazer uma correção com tratamento ortodôntico, com aparelho, tanto faz se é com aparelho metálico, aparelho com alinhadores invisíveis, mas a gente vai ter que fazer primeiro uma movimentação, alinhar esses dentes novamente, abrir o espaço adequado, colocar os dentes no lugar adequado para depois poder fazer o implante. Então, antes de dar todo esse colapso, quanto antes você colocar e substituir um dente perdido, mais fácil é repor esse dente. Em muitos casos, os pacientes me procuram porque viram na radiografia ou na tomografia que o dente da frente está perdido. E aí o problema gera aí, além da função, um problema estético. No caso de um dente que está condenado e que nós vemos que realmente não tem como salvar esse dente, é sempre importante planejar a substituição desse dente com antecedência. Porque se você só tira o dente e não faz nada para guiar essa cicatrização, você vai ter um defeito ósseo, com certeza, você vai ter uma perda óssea e depois para fazer o implante vai ficar mais desafiador e a estética vai ficar muito mais desafiadora. Então, um dente da frente, por exemplo, o ideal é que, tendo as condições necessárias, eu possa fazer a extração desse dente e a colocação do implante no mesmo dia. Porque dessa forma eu vou manter o desenho gengival, eu vou manter aquela arquitetura óssea muito parecida com o do dente, eu vou colocar o implante e vou fazer de tudo, tanto no implante, tanto na cirurgia usando biomaterial, quanto no formato do dente que eu vou desenhar. Tudo isso eu vou fazer para guiar a cicatrização da forma mais natural possível, imitando os dentes naturais. Então, se você está com o dente perdido e ele ainda não foi removido, é importante você buscar a opinião do especialista em implantodontia antes de fazer a remoção. Eu sempre peço para os meus pacientes, se é para fazer implante, não extraia o dente antes da gente conversar, porque a maior parte dos casos, o ideal é fazer a remoção do dente e já colocar o implante no lugar.
sempre que possível, sempre que a gente tenha osso para isso. Então, quando você tiver a perda de um dente, é importante primeiro saber que ele vai fazer falta. Não dá para sair extraindo os dentes e tirando aí órgãos, achando que eles não vão fazer falta só porque tem vários. Isso não é verdade. É todo um sistema que depende sim de todos os dentes. É tão importante a presença de todos os dentes e bem alinhados que a gente tem vários tipos de dentes. Tem molar, pré-molar, canino, incisivo. Cada um deles tem a sua função. Então não adianta achar que tem 32 dentes e pode ficar extraindo dente que não vai fazer falta, porque isso não é verdade. Colocando os dentes na posição adequada, a gente vai estabilizar melhor a mordida, a gente vai estabilizar melhor a musculatura, a articulação, então você evita uma série de problemas. E tem que entender que toda vez que você tirar um dente, se aquele osso que estava segurando o dente, você tira o dente, o teu organismo entende que não precisa mais desse osso, esse osso não tem mais função nenhuma e começa a reabsorver o osso. Por isso que as pessoas que extraíram todos os dentes há muitos anos, normalmente são pacientes que têm uma reabsorção óssea muito grande, em alguns casos pode ser até necessário enxerto ósseo para depois conseguir fazer o implante. Quanto menos tempo você passar sem os dentes, menor vai ser a reabsorção desse osso, porque tudo que a gente não usa na natureza, o nosso corpo entende que não é necessário e ele atrofia. Então, se você tirou os dentes, é importante você colocar um implante e mandar uma mensagem ali para o seu organismo que esse osso ainda é necessário, que ele tem que estar forte, que ele tem que estar sempre remodelando e calcificando para poder fazer a manutenção óssea, para poder segurar esse implante e poder dar a função mastigatória. E sempre que você perder um dente, os demais vão começar a entortar, vão começar a roubar aquele espaço que está sobrando, além de ficarem sobrecarregados na mastigação, e isso vai gerar, sim, uma série de consequências ruins, como abfrações, que são degraus no dente por muita força mastigatória, pode acontecer fratura desses dentes por sobrecarga, e aí você começa a ter um problema sem fim, porque um probleminha vai virando um problemão e isso vai gerando aí uma verdadeira bola de neve. E aí você começa a querer fazer um tratamento simples, mas quando você vê, o teu tratamento já envolve aí uma série de outros tratamentos. Então, antes de você ter assim esse colapso tão grande, precisar de tantos tratamentos e de tantos elementos, é importante que, se você tem perda de um dente, saiba que já é importante você procurar substituir esse dente. Se você perdeu mais de um elemento, já tenha mais pressa, porque o colapso aí deve estar realmente se encaminhando e já acontecendo essas movimentações indesejadas. E aí, quando você tomar a decisão de colocar os implantes, talvez não seja mais um momento tão simples assim, talvez precise de alguns tratamentos antes. Então é importante sim repor todo o dente que você por um acaso tenha perdido, certo? Continue aqui no nosso canal, espero que você tenha gostado desse conteúdo, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e fique por aqui que a gente sempre vai trazer novidades para você. Um beijo e até o próximo vídeo.